Boa noite, gente. Graça e paz. Vamos ficar de pé no nosso lugar para a gente começar com uma oração. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, mesmo diante de um dia que uma sexta-feira que já comumente tem trânsito, uma chuva dessa, todo lugar de São Paulo alagado. Graças a Deus você veio até aqui para receber esse ensinamento. Para mim é uma grande responsabilidade e uma grande honra poder trazer a palavra para vocês aqui aprenderem. Vamos orar para pedir para o Espírito Santo de Deus se fazer presente aqui, ministrar a nossa vida, falar com a gente, para a gente aquietar a nossa alma para receber dele o pão. Senhor, a gente quer orar aqui nessa noite. E a gente quer pedir, Pai, que o Senhor venha com autoridade, que o Senhor venha aqui e o Senhor nos ensine a Tua palavra. Que em nós não haja resistência para recebê-la, Pai. Que em nós não haja resistência para ouvi-la. Que a Sua palavra, Pai, seja vida para nós. E que a gente a receba aqui nessa noite. Me usa, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Aplaude bem forte ao Senhor. Pode sentar. Hoje eu vou falar mais sobre a estrutura do curso, a forma que vai funcionar, e semana que vem a gente vai começar falando sobre igreja. Então, hoje a gente vai falar sobre a estrutura do curso, para você entender como vai funcionar, como que você vai pegar o material da aula, aonde que você vai assistir a aula, e todas as sequências que a gente vai dar em todas as aulas. Aqui a gente vai falar mais ou menos do padrão da aula que a gente vai dar. Amém? Então vamos começar, Maris, falando um pouquinho sobre o aplicativo, por favor. O aplicativo, gente, é a ferramenta que a gente vai usar para disseminar o material que você vai receber aqui na aula. Por exemplo, hoje, semana que vem, eu vou falar sobre igreja. E você, depois da aula, vai poder acessar no aplicativo lá a atividade da semana, vai poder acessar lá o material da semana em PDF, a apresentação em slide e o vídeo ainda. Então você vai poder acessar a semana inteira o conteúdo que a gente vai dar na sexta-feira. Então na própria sexta-feira você vai acessar, por exemplo, um material em PDF, a apresentação em slide. A aula vai demorar um pouquinho porque vai editar, né? E a aula, depois de uns 3, 4 dias, ela também vai estar disponível lá no YouTube. Perdão que minha garganta está ruim hoje, gente. Todo mundo tem o aplicativo aqui? Quem não tem o aplicativo? Levanta a mão, quem não tem? Todos têm? Todos têm? Para quem não tem, a gente fez um passo a passo aqui, ó. Para você achar o conteúdo. Tá com ele aí? Abre aí o aplicativo. Clicou no aplicativo? Todo mundo clicou? Aí você vai procurar o campo conteúdo. É a parte de baixo, central, no meio da página do aplicativo. O pessoal que está em casa também pode fazer, tá? É o aplicativo da LAR, e aí depois vai clicar no conteúdo. Abriu aí? Aí tem um campo aí, que é a EBL, a Escola Bíblica LAR. Conseguiram achar? Clique em cima dele. Já tem algum material aí? Ainda não. Terminando a aula, tudo que a gente for falar aqui, o material da aula de hoje vai estar tudo lá disponível no aplicativo, junto com um link para você assistir o vídeo. Então vai estar tudo lá para você conseguir acompanhar, não perder nada. Amém? Então essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Quem não tem, a gente vai disponibilizar o link no grupo para o pessoal baixar o aplicativo. E eu vou fazer um videozinho para o pessoal acessar o conteúdo que a gente vai disponibilizar na aula. O B agora, Maris, por favor. O nosso grupo de WhatsApp. Tá todo mundo no grupo? Todos estão no grupo? O grupo é fechado. Depois da aula a gente vai abrir o grupo. Nós temos pessoas de fora de São Paulo que estão fazendo online. Né? Eu acho que uma pessoa 17, outra 45. 45 é o quê? Deve ser Ceará, aqueles lados ali, né? Uma pessoa do Nordeste e 17 interior de São Paulo. Oi? Desligou? Nil, pega água para mim, por favor. Obrigado, Nil.
Então o grupo de WhatsApp, ele vai ficar aberto na sexta-feira, depois da aula, até meia-noite. Para quê? O pessoal que ouviu a aula, eles podem esclarecer dúvidas, eles podem chamar dentro do grupo, esclarecer as dúvidas, para colocar algum posicionamento, para pedir um conselho. Tudo ali no grupo, ele vai poder entrar e falar ali no grupo, e o grupo vai ficar fechado. Por quê? Quem tem celular iOS não acessa o aplicativo. O aplicativo só funciona para Android. Obrigado, né? O aplicativo só funciona para Android. Então, alguém que tem iPhone, por exemplo, ele vai pegar o material pelo grupo do WhatsApp. Entendeu? Então, lá a gente vai disponibilizar também PDF da apresentação, link do YouTube para ele acessar e também o material da aula por escrito. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo tem facilidade com o aplicativo de acessar lá. Uma outra coisa que eu quero falar, que não está ali, é a gente cadastrar direito. Completar todos os dados que estão no aplicativo lá. Quando você entra, você precisa fazer um cadastro, certo? Muitas pessoas, eu estava mostrando para o Carlos, entraram lá, abriram o aplicativo, só que não colocou, por exemplo, a foto. É uma foto do seu celular que você posta lá, para o aplicativo, para a gente saber quem que é você. Não postou a foto, não postou estado civil, não postou endereço, não postou o Facebook, não colocou o número de telefone, só colocou o primeiro nome. Então entrou no aplicativo, imagina, o cara entrou no aplicativo, ele vai ter acesso ao material, mas eu vou ver o nome dele lá, é Francisco. Tá, quem que é o Francisco? Deixa eu ver o Francisco aqui. Principalmente para quem está online acompanhando. Eu quero ver quem que é essa pessoa, eu quero acompanhar essa pessoa, quero esclarecer as dúvidas dela. Vai ficar muito difícil se a gente não tiver os dados dela. Então entrou no aplicativo, precisa completar os dados. Aqui, entre a gente aqui, eu consultei um a um dos que estavam inscritos e que tinham baixado o aplicativo. 99% da gente não tem o cadastro completo no aplicativo, é importante ter. Beleza? Beleza até aqui? Grupo do WhatsApp, então ele serve para isso. Então eu peço para que ninguém saia dele, porque não vai ter post de figurinha, nada disso. É só para a gente usar para as nossas aulas. O grupo fechado do Facebook, a gente estava vendo a viabilidade ainda, né, Maris? Por quê? A gente manda o link para a pessoa e ela pode acessar o Facebook num link onde a sala é fechada. Então, pessoas que não são alunos do curso não conseguem acessar ao vivo a aula. Só quem é cadastrado no curso vai receber o link e a autorização para participar da aula. Beleza? Beleza aí, Maris? E a gente também vai ter pelo YouTube, tá? Você Facebook, YouTube. Muito legal o nosso canal do YouTube. A gente está com 1.100 inscritos em um canal que é super recente e que Deus tem honrado a gente ali com os vídeos que o Maris tem editado. O Senhor tem trazido um movimento muito doido assim no nosso YouTube e a gente vai usar lá também. As dinâmicas, Mari. As dinâmicas, elas vão funcionar assim. Terminando a aula, a gente vai se reunir em grupos menores. Por exemplo, em grupos de 3 pessoas. Onde a gente vai interagir sobre o assunto da aula no término da nossa reunião. Sempre às 8h45, termina a aula e começa a dinâmica até às 9 horas. Aonde vocês mesmo, interagindo entre vocês vão poder esclarecer uma dúvida um do outro, expor o que pensa sobre o assunto, falar sobre o assunto com o irmão que está aí com você. Então isso é muito bom para você desenvolver. E para isso, aqui dentro da reunião, a gente tem uma galera que vai ajudar aqui na organização desse bate-papo no final, né? O Wesley e a Amandinha estão ajudando, a Nena também faz parte da equipe, o Nil faz parte da equipe e o Carlos Malibu faz parte da equipe e eu também. Amém? E tem mais gente, a presbítera Edna, que está assistindo online agora, ela também faz parte da equipe. Então a equipe toda vai estar aqui para formar os grupos e fomentar dentro dos grupos os assuntos, para que as pessoas consigam desenvolver e falar sobre o assunto que acabou de aprender. Porque uma coisa é a gente receber, né? Outra coisa é a gente conseguir comunicar. Como a gente está aprendendo o Evangelho não é uma informação, o Evangelho é uma notícia. Então a gente precisa aprender a dar essa notícia.
Então isso vai servir para você conseguir comunicar aquilo que você aprendeu, a exercitar aquilo que você aprendeu. Amém? Os desafios, Marius. Os desafios também, acabando a aula, a gente vai postar. Perdão. Junto com o grupo, o professor dá aula. Por exemplo, o Wesley deu aula sobre, o Carlos vai dar aula sobre o livro de Gênesis. Ele vai falar sobre Gênesis lá, a criação, a queda, Babel, o dilúvio. Ele vai falar sobre todos esses assuntos. O que ele vai fazer? Na aula que ele der, ele vai postar uma atividade. E ele vai acompanhar durante a semana se você está conseguindo fazer essa atividade. Pode ser a leitura de um texto, pode ser a leitura de um livro, pode ser acessar um vídeo, pode ser fazer aliança de oração, alguma coisa do tipo vai ter e ele vai acompanhar junto com o grupo durante o período que for a aula dele. Na outra aula foi o Wesley, ele deu um outro desafio que é, sei lá, ler o livro de Efésios. Aí ele vai acompanhar vocês nesse livro, tirando dúvidas durante a semana, chegando na sexta-feira e entrega outra aula já com o desafio cumprido. Tudo isso no aplicativo, tá, gente? Então é importante você acessar o aplicativo. Terminando aqui, acesse o aplicativo, vai estar o material lá, você vai poder acessar, vai estar o desafio da semana lá para você acessar e a gente conseguir ter essa dinâmica. É muito difícil a gente trabalhar com ensino por causa das motivações que a gente tem. É o seguinte, a galera quer aprender, beleza, pastor, eu quero aprender, tal, mas aí de repente acontece um imprevisto e aquilo que a gente está aprendendo não se torna prioridade. Ou seja, aprender para a gente está sempre em segundo plano. Então se tiver, por exemplo, sei lá, tive um dia difícil, não vou aprender. Prefiro descansar, pastor, hoje. Entendeu? Tive um dia difícil. Aqui é o lugar do nosso descanso. É onde a gente vem receber o bálsamo do Senhor. Aprender a melhor coisa de todas, gente. Então a gente precisa se dispor e tratar isso como prioridade para a gente crescer. Normalmente a sala começa grande, a gente tem bastante gente acompanhando online. Normalmente a aula começa grande, as turmas começam grande, na faculdade, na igreja, em tudo quanto é lugar. E como terminam? O meu curso de teologia foi assim, começaram, se eu não me engano, na aula online, 144 alunos. Sabe quantos terminaram? Sabe quantos terminaram? Chuta aí. 8. 8 terminaram. Então aqui a gente está num grupo de 15 pessoas. No grupo a gente tem 38 pessoas. Algumas pessoas já avisaram que por causa do trânsito, por causa da chuva, não vai conseguir vir hoje. Então a gente espera essas pessoas na semana que vem. Mas a gente tem que ter consistência para aprender. Não pensa que é o suficiente que você tem. Não pense que é o suficiente uma aula que você vai ter. Por exemplo, eu preguei quarta-feira sobre livre-arbítrio. Foi animal, gente, foi animal a palavra que a gente ministrou aqui. Aí acabou a palavra, eu estava vendo um cara já ensinando o outro uma outra coisa. Eu falei, calma, vai com calma. Pega o que você aprendeu na palavra, aprende o que você aprendeu, destrincha aquilo que você aprendeu, mergulha no que você aprendeu e depois você passa para outra coisa. Então esse desespero de que é o suficiente, é o suficiente. Quarta-feira o pastor pregou sobre o livre-arbítrio, já é o suficiente, já sei de tudo sobre livre-arbítrio. Não é assim. O que você vai aprender aqui vai te instigar a mergulhar ainda mais profundamente no teu devocional. Amém? Então as dinâmicas servem para isso, os desafios também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gente estudar. 2 Coríntios 3:6. Você consegue pôr aí a Bíblia, Márcio? Um minuto? Então eu vou falar sobre isso aqui primeiro. O primeiro estigma da gente aprender é o seguinte. A gente ouviu falar que quem estuda teologia fica doido, né? Você não pode estudar muito porque senão você vai pirar. E aí você vai ficar doido, aí ninguém vai. Você não vai conseguir mais orar, você não vai conseguir mais ser tolerante, porque eles usam até a Bíblia, gente, ó. A letra mata, mas o quê?
O Espírito vivifica. E aí tem duas vertentes dentro desse pensamento aí de 2 Coríntios 3:6. Passa o próximo, Maris, por favor. A primeira é que assim, a gente não usa o sentido literal da Escritura. Então assim, quando eu leio, sei lá, um texto de Apocalipse, e eu falo assim que vai ser literal, porque a quinta trombeta fala que vai cair uma bola de fogo dos céus e vai destruir uma terça parte das águas da terra. E aí eu começo a interpretar, ou dentro de mim já há uma certeza de que, por exemplo, um terço das águas da terra estão localizados no Amazonas, certo? Então um terço das águas vão ser contaminadas. Então vai cair mesmo uma pedra e vai contaminar um terço das águas, isso é literal. E aí talvez você olhe para mim e você fale assim, não pastor, mas isso daí é letra. A letra mata. Se você for ler a Bíblia como literal, ela vai te matar. Então ele não quer dizer isso, quer dizer que o meteoro pode ser, sei lá, um político que vai vir e que vai destruir o saneamento básico do mundo, tal. Não é o que está dizendo. Então é um pretexto que às vezes as pessoas usam para usar a revelação, o lance da revelação. Né? O texto literal não vale sem a revelação do Espírito, que normalmente é algo que não está escrito ali. Então você vai ler uma parábola, a parábola ela tem explicação logo depois da leitura. Ela não tem revelação, ela tem explicação de Jesus. Você vai ler Apocalipse, tem muita coisa que é literal, e o que não é literal a gente percebe. Por exemplo, ele fala também, em uma das trombetas, que uma mulher vestida de sol, vestida de lua, vai estar ao lado do sol. Pô, é figurativo, com certeza. Não vai ter uma mulher vestida de lua do lado do sol. Ele está falando de uma outra coisa. Então a gente sabe quando é figurativo e quando é literal. E a revelação, ela está dentro da própria escritura, ela está dentro da própria explicação. Então quando a gente vai falar da letra mata, não significa a literalidade da palavra mata. Porque ela é literal em diversos aspectos. Amém? E vocês nunca vão me ver viajando muito, né? Tava vendo um cara pregando hoje, ele tava falando que sobre as águas, como que era? É um pastor super conhecido aí. Mas ele estava falando que as águas da Bíblia, lembrei, lança o teu pão sobre as águas. E aí você vai colher ele no determinado tempo mais do que o que você semeou. O cara não entende que aquilo ali é uma parábola que as pessoas jogavam a semente no Nilo, a semente de trigo no Nilo. E o Nilo, na cheia, ele ficava com as sementes dentro. Mas quando ele esvaziava, o próprio Nilo semeava o trigo. E aí eles podiam comer do trigo que eles semearam dentro das águas. Era isso que ele estava querendo dizer lá. Mas aí o cara pega e fala assim, não, as águas significam multidões. E lançar o pão significa você pegar a tua oferta e você dar para multidões, entregar ela para que as pessoas sejam alcançadas. Então o texto tem uma literalidade que precisa ser respeitada. E é isso que a gente vai aprender aqui, da literalidade, só que a gente não vai anular o segundo ponto aqui, que é importante também. Vamos lá, Maris. Que é o perigo de estudar e ficar frio. Normalmente esse é um medo que a gente tem também. O primeiro a gente se torna alguém que viaja, porque a gente quer as coisas do Espírito, e a gente não pode estudar, porque o Espírito revela a palavra. E o segundo a gente fala, não, porque quem estuda fica frio. Ah, pastor, eu vou na Lara, a galera não aplaude direito. Por quê? Porque eles estão muito ligados na palavra, né? Aí não aplaude, não levanta, não tem prazer para ouvir, para sentir o Espírito Santo de Deus, para orar com os olhos fechados, por quê? Porque são pessoas críticas, normalmente, quem tem muito contato com a palavra. Isso é verdade. Mas não é o que Paulo está querendo dizer ali. Normalmente, quando a gente mergulha, a gente se torna intolerante. Mas tem um pastor amigo meu que me deu aula esses dias, que ele falou o seguinte: se a minha sabedoria não conseguir falar com um nécio, ela não passa de vaidade. Se a minha sabedoria ela não consegue falar com alguém que não sabe nada de Jesus, ela é uma vaidade. Porque o evangelho não é uma informação. O evangelho é uma notícia que precisa ser dada. E a gente precisa aprender a falar com todo mundo. Amém? Então aqui, não fica com medo, porque você não vai ficar frio aprendendo. A gente tem a espada da palavra que a gente vai aprender. E a gente tem vida devocional e oração. Não é só estudo. A gente não vai enfiar em você só, versos bíblicos vazios, teorias.
A gente não vai falar só sobre assuntos da palavra, onde não vai ter a ligação com a vida espiritual, mas a gente vai aprender e conjuntamente isso vai fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Amém? E por que Paulo não diz isso, gente, nesse texto? Porque ele diz outra coisa, está dizendo sobre outro assunto. Ele não quer dizer que é isso. Ele fala assim, ó, o verso 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. A explicação do texto é o seguinte: ele está falando de duas alianças, e ele está falando a aliança na qual nós fomos chamados para sermos ministros. A aliança dada por meio do sangue de Cristo, aonde aqueles que não eram povo de Deus recebem o direito, recebem pelo sangue de Jesus, o direito de serem chamados filhos de Deus por meio da salvação, da graça e da fé. Amém? Então a gente recebe a salvação por meio da fé, a gente crê em Jesus, e isso é o que ele está querendo dizer. Nós nos tornamos ministros dessa aliança, é isso que a gente leva para as pessoas. É o que ele está dizendo aqui. Ele está fazendo um comparativo sobre a aliança da lei, que é diferente da lei, e ele está falando um comparativo sobre a aliança, a nova aliança de Cristo. Isso daí a gente vai ter uma aula só sobre isso. Não está dizendo sobre teologia aqui. Não está falando que quem estuda apaga o espírito, que quem estuda fica doido. Não está dizendo que quem lê a palavra de maneira literal morre. Não está dizendo isso, é outra coisa que ele está dizendo. Então a gente precisa se atentar a essas coisas. Amém? Vamos lá. E Paulo estudava, vocês sabiam disso? O Paulo que escreveu isso, ele estudava. E é um texto que eu vou ler aqui com vocês, compartilhando, antes de falar um pouquinho da história da nossa igreja. O próximo, Maris. O texto de Timóteo não está aí? Esse cara é engraçado, gente. O Malibu já mandou pronto o negócio. Aí tem um cara aqui que eu falei para ele que... Ó, Paulo falando para Timóteo o quê? Você consegue ler comigo? Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa do Carpo, em Troade. E os meus, especialmente os pergaminhos. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não parei de estudar, apesar de ser o apóstolo Paulo. E a carta de Timóteo é uma das últimas que ele escreveu, porque ele já era um senhor de idade. E ele estava pedindo aqui: traz os livros, traz o pergaminho, porque eu preciso estudar, preciso continuar lendo a palavra. Então, a gente já mata o argumento de que o espírito mata, que a letra mata e o espírito vivifica aqui, porque ele está estudando aqui, e ele está lendo a palavra, e ele pede para que Timóteo leve, além da capa dele. Devia ser igual eu, né, gente, que esquece a blusa em tudo quanto é lugar. E aí, traz a blusa e traz também as minhas coisas, porque eu preciso estudar. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Acredito que nenhuma, né? Eu vou contar um pouquinho da história da nossa igreja. A gente tem aí 15 minutos. Nesses 15 minutos eu vou ser bem enxugar bastante aqui a história da nossa igreja. Eu peguei alguns fatos aqui mais importantes para compartilhar com vocês. Primeiro, eu sou cristão desde os meus 16 anos. E eu conheci Jesus em um culto na igreja, que o meu irmão me chamou para ir, e que eu fui no culto, e que naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus, eu conheci Jesus, eu recebi a palavra, eu me envolvi no ministério a partir de então, com 16 anos. E aí, a história da igreja ela começa aí. Eu me desenvolvi, fui líder de jovens, pastoreei a igreja muito novo, pastoreei 1, 2, 3, 4 igrejas, essa daqui é a 5ª igreja que eu pastorei. Tive bastante experiência, todas essas igrejas que eu pastoreei, tive experiências muito boas. E Deus me deu, ou Deus me chamou para algo diferente daquilo que eu estava fazendo dentro do sistema que eu trabalhava. Deus falou claramente comigo que eu já não participava, eu já não era mais no formato em que a minha igreja antiga era. Como, pastor, isso aconteceu? Eu não sei, porque eu conheci Jesus lá e fiquei lá naquela igreja durante 16 anos. Eu não conhecia nada fora. Mas o Senhor começou a mudar dentro de mim algumas coisas. Perdão. Algumas pessoas dizem que eu já não parecia muito. Mas eu não percebia. Para mim, eu estava inserido naquilo e era aquilo.
Então Deus ele começou a trazer para mim algumas coisas muito diferentes daquilo que a gente estava vivendo dentro daquele ambiente. E desde uma igreja grande, relativamente grande, algumas pessoas eram de lá, de um momento bom da igreja, eu decidi, junto com a minha esposa, se desligar e começar do zero de novo. E a gente começou do zero no dia 2 de novembro de 2018, na minha casa, em uma reunião com a minha família só, mais ninguém. A minha família e o Nil. O Nil veio de lá, não sei da onde, de Alphaville, né, Nil? Com a roupa branca e a cama ainda a maca, e foi para a primeira reunião que a gente fez lá na minha casa. Que eu preguei ainda com timidez, e que quando acabou a reunião, gente, eu fui para o meu banheiro, e eu orei, e eu falei assim, Deus, é a minha família que está aqui. É um cara que eu gosto muito que está aqui, eu tenho responsabilidade sobre eles. Então eu preciso de uma igreja, para eu levar eles até lá, para eles conhecerem a igreja, e ficarem lá. E eu vou também ficar nessa igreja. Aí a gente foi na igreja num domingo. E isso foi incrível, gente. A gente foi numa igreja onde tinham 400 pessoas, mais ou menos. Tomara que alguém esteja assistindo que estava lá no dia. E aí eu sentei na última cadeira, quietinho, eu e a minha esposa, para ouvir a palavra. Levamos algumas pessoas para conhecerem, já que lá era o lugar que eu pretendia ficar. E naquele dia, num domingo, o Senhor usou um cara que veio do Chile pregar. E cara, eu confesso para vocês que eu sou muito cabreiro com isso. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito. Mas eu entrei no culto, sentei lá no fundo, fui de preto, né, gente? Falei assim, se acordar a roupa, talvez chame atenção, né? Sentei lá no fundo, quietinho, lá do lado da minha esposa. E o cara falou assim, eu vim pregar aqui hoje e vim fazer duas coisas aqui. A mais importante, gente, mais importante do que pregar para ele era aquilo. A mais importante é que o Senhor me mostrou, quando eu estava lá no Chile, uma pessoa aqui, e essa pessoa é você. Você consegue vir aqui na frente para eu orar com você? E aí eu pensei que era a pastora, né? Minha esposa. Eu olhei para ele e falei, ela estava doente na época. Ele falou, não, você mesmo, vem aqui para frente porque eu quero falar com você. Eu já vi. Fui andando até a frente do cara, parei na frente do cara, com um cara de... Você fala qualquer coisa, eu te dar um soco na boca do estômago. E ele falou assim, a partir de semana que vem, você não estará mais aqui assistindo o culto, porque Deus te fez um pastor e tem um povo que precisa ouvir o evangelho através da sua boca. Você não vai se acovardar sentando em um culto, quando você tem que estar em cima de um altar ministrando um culto. Chamou o outro bispo que estava lá, que cuida da igreja, e falou o seguinte, a partir de hoje, não receba mais ele aqui como seu membro da igreja. Gente, fui colocado para fora da igreja. Ele olhou para mim e falou, já era, né? E aí, na segunda-feira, eu fui para minha casa ainda não querendo isso, ainda procurando igreja, porque eu falei, já que eu não vou lá, vou em outra. Eu entrei no banheiro da minha casa e eu comecei a chorar, porque, gente, era o primeiro domingo que eu não tinha pregado em mais de 10 anos. Eu amo estar no altar. Aquilo foi a maior dor que eu senti na minha vida aquele domingo. Mesmo com Deus falando comigo, parecia que tinha entrado uma apatia em mim. E eu me tranquei no banheiro da minha casa enquanto minha esposa estava trabalhando, fazendo as coisas dela. E eu comecei a chorar em oração, falando para Deus, Deus, eu não tenho nada para fazer aquilo que é a tua vontade. Nada. Eu saí da igreja, eu era integral na igreja, gente. A minha esposa estava desempregada e ela estava em depressão. Eu tinha R$2 no bolso, gente. R$2 no bolso. No dia que eu fiz essa oração para Deus, eu estou falando isso diante de Deus. Porque aquele dia a gente estava comendo pão do dia anterior, porque nós não tínhamos nem comida dentro de casa. E ela estava passando por depressão profunda. A galera que acompanhou sabe, ela não conseguia levantar da cama. E eu não podia sair porque eu era tutor dela. Não conseguia sair para trabalhar. Eram escapadas que eu dava para trazer dinheiro para casa. Com R$2 no bolso. Eu falei, Deus, eu não tenho nada para fazer a tua vontade. Nada. Nada. E isso eu passei o dia assim. O dia assim eu não abria a minha boca e era só o que eu falava com Deus. Era 11 horas da noite.
eu recebi a ligação da dona Margarida. Quem conhece a dona Margarida aqui? Ela ligou para mim. E eu ainda estava dentro do banheiro da minha casa, chorando. E ela falou assim: Deus colocou no meu coração uma coisa, pastor. Você não precisa de nada. O que você tem é o suficiente para você fazer a vontade de Deus. Eu falei: tá, o que eu tenho? Ela falou: você tem a Bíblia e você tem o Espírito Santo de Deus. E é só disso que você precisa. Naquele sábado a gente fez a célula, foi um pouquinho mais de gente. Mas aí a gente fez uma terceira célula, gente, que quase a minha casa caiu. Você lembra, Borges? Quase caiu a minha... Gente, tinha gente na escada, tinha gente no banheiro. Você estava, Daniel, nessa? Tinha gente no banheiro, tinha gente na cozinha, tinha gente que eu não conhecia, que estava dentro da minha casa, para me ouvir pregar. Na hora que eu fui pregar, eu peguei a Bíblia e falei: gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente veio ouvir a palavra, pastor, essa daqui vai ser a nossa igreja. E eu, meu Deus do céu, e agora, Senhor? A gente pregou, Deus abriu uma porta na segunda-feira. A gente fez 2 cultos na casa do meu irmão durante o período de negociação do primeiro imóvel que a gente teve. E a gente foi para esse imóvel, gente. Maravilhoso o imóvel. Só que o imóvel era em cima de outra igreja. Já viu uma igreja em cima de outra? Foi a Lar. A gente começava o culto, começava o louvor embaixo, começava o louvor em cima. E aquela perturbação. A igreja de baixo não tinha dia certo para abrir. E aí a gente abria de manhã, e às vezes era de manhã o culto, abria à noite. E aí um dia eu pregando, o culto cheio, uma bênção lá, o prédio também. O prédio era desse tamanho aqui, eu não tinha o que reclamar. Deus colocou no meu coração assim. Eu acabei de pregar, ele falou assim: uau, que incrível, né? Tá estruturando aqui, tá lindo, as células funcionando. Você vai fazer o seguinte, você vai parar as células e você vai procurar um imóvel na avenida para você conseguir estruturar esse povo. E lá na avenida eu vou honrar tudo que você propor a fazer ali. Aí eu falei: não, beleza, eu estava vendendo um relógio, porque ainda estava nessa fase difícil, pelo LX. E o cara falou: você consegue me encontrar na estação Planalto? Eu falei: consigo. Peguei o relógio e fui até a estação Planalto, gente. Cheguei na estação Planalto, vendi o relógio, coloquei R$100 no bolso. Voltando para cá, eu vi esse imóvel com um telefone na frente. Eu liguei para o seu Roberto, que é o dono daqui, sem um centavo, sem nada. Na minha mão eu só tinha a Bíblia e dentro de mim só o Espírito Santo. E eu fiz uma proposta absurda para ele aqui no prédio. Ele aceitou a proposta e a gente começou a trabalhar aqui ainda sem saber para onde a gente ia. Tudo aconteceu assim. A gente não sabia para onde a gente ia. A gente só sabia o que a gente não ia ser. O que a gente ia ser não dava para saber. A gente só sabia o jeito que a gente não ia pregar. A gente só sabia, você lembra, Nil, que a gente falava isso? A gente sentava e a gente falava assim: tá, mas o que a gente vai fazer? Não, o que a gente vai fazer a gente não sabe. Mas o que a gente não vai fazer? A gente vai fazer um culto, mas a gente não vai fazer isso, isso e aquilo. E o resto, só prega. E a gente começou aqui no dia 26 de novembro de 2019. Um ano depois, a gente já estava aqui. E a gente já estava meio que estruturado em todas as nossas mentalidades. E hoje a gente já está em um outro patamar que a gente nem imaginava que esse ano fosse acontecer. A pandemia durou 6 meses para a gente. A gente ficou 6 meses com a igreja fechada. Ou seja, a gente tem 7 meses trabalhando aqui na igreja. 7 meses que essa igreja tem vida, gente. 7 meses que a gente está aqui e que a gente sabe mais ou menos o que a gente vai fazer. E o Senhor está nos dando a primeira sala com 38 pessoas. A gente já fez a nossa primeira conferência. A igreja é um bebê. A gente já fez uma primeira conferência. A gente já tem um estilo de palavra. A gente já tem uma mentalidade para pensar na palavra. A gente já tem um povo que está sendo formado. A gente tem uma equipe de ensino. A gente tem uma equipe para cuidar das crianças. A gente tem gente para cuidar da transmissão. A gente tem gente para tirar foto. Em um ano, o Senhor nos ajudou até aqui. O que eu quero falar para vocês nessa reunião de hoje, para colocar isso dentro de vocês, é o seguinte: é que você tem tudo o que você precisa para começar. Você tem a Bíblia e o Espírito Santo. Você está pensando que você precisa do equipamento certo.
que você precisa que a tua vida mude, seja transformada. Quando a igreja nasceu, minha esposa ainda estava em depressão. Quando a igreja nasceu, eu não tinha R$1 no meu bolso. Quando a igreja nasceu, eu todos os dias que eu vinha pregar, eu falava para os caras, eu estou pensando em desistir. Todos os dias. Todos os dias eu falava, meu, que vontade de desistir, mas o Espírito Santo de Deus não permitia. Eu vinha, e o Senhor falava comigo, você tem tudo que você precisa, gente. Para daqui a um ano a gente sentar aqui e ter uma sala com 10 vezes mais gente que tem aqui. E com você preparado, com você entendendo a palavra, com você vivendo a palavra, você tem tudo que você precisa na tua mão. Eu termino essa nossa reunião de hoje falando para você o seguinte. Semana que vem vai ser aula mesmo. Hoje a gente apresentou todo o formato. A gente vai falar de igreja. Você prepara o teu coração, venha com um caderno e caneta. A gente vai ministrar uma aula, onde a gente vai começar falando sobre a igreja apostólica. A gente vai quebrar a institucionalização da igreja, para você entender quem é a igreja, como funciona a igreja, sem o âmbito institucional. Para a gente entender como aconteceu a reforma. Para a gente entender qual que é o papel da igreja hoje. E a gente vai falar tudo isso na sexta-feira que vem. Então já prepara o teu coração. Esse material de hoje, a apresentação de como vai funcionar o curso. A apresentação de como você vai receber o material. Esse vídeo e todas as coisas vão estar disponíveis no aplicativo para você acompanhar. E a partir da semana que vem, a gente também vai fazer já dessa forma a nossa primeira aula formal aqui na igreja. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, gente, faltam 15 minutos para as 9. A gente preparou um café ali para vocês. Amém? É bem simplesinho. É café preto mesmo. Para quem não gosta de tomar quente, tem refrigerante, bolachinha. Eu quero que todos participem, para vocês terem esse momento de interação e já conhecer toda a classe. Amém? Deus abençoe vocês. Estamos juntos.